Daniel capítulo 6, verso 16 diz assim: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E o verso 23 diz assim: O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. A fidelidade a Deus é uma escolha permanente. Não pode ser mascarada ou praticada somente quando nos convém. A história de Daniel na cova dos leões nos mostra que Deus é eternamente fiel e que ele nos livra de todo perigo e toda perseguição. Daniel era um homem que tinha o coração totalmente voltado para Deus e por isso decidiu ser fiel até o fim, mesmo que isso lhe custasse a vida. O rei decretou que ninguém poderia invocar a Deus por 30 dias, senão seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel entendia a importância da oração, tanto que a palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia. E independente das consequências, ele continuou firme em seu propósito. E por causa da sua fidelidade, Deus não permitiu que ele fosse devorado pelos leões. Quem é fiel a Deus assume os riscos do seu compromisso com o Senhor. Não se esconde, não se acovarda, mas declara publicamente a sua fidelidade e não tem vergonha da sua fé. Jesus disse que quem o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Quando somos fiéis a Deus, plantamos no coração das pessoas o poder sobrenatural da fé que salva. Até aqueles que são incrédulos serão contagiados pela sua fé. As palavras do rei Dário revelam que ele passou a acreditar no Deus de Daniel. O rei disse que Daniel servia a um Deus vivo que permanece para sempre. Ser fiel a Deus é descansar em sua justiça, sabendo que ele peleja em nosso favor. O diabo ruge como um leão querendo devorar os filhos de Deus. Mas se resistirmos firmes na palavra e seguirmos fiéis na adoração, ele nada pode fazer contra nós. Eu não sei que tipo de lutas e perseguições você tem enfrentado, ou quais são os leões que têm te afligido, mas continue firme com o Senhor. Ele tem poder para te livrar de todo perigo e te dar vitória sobre os inimigos. Ainda que as circunstâncias queiram calar a sua oração, não deixe nunca de clamar a Deus. O Senhor é poderoso para te dar livramento. Que todas as lutas e aflições que você tem enfrentado resultem em um grande milagre de Deus e todos ao seu redor possam reconhecer que você serve a um Deus vivo e que a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos a Ti por cada lição ensinada na Tua palavra. Que possamos seguir o exemplo do Seu filho Daniel, que mesmo diante da morte, não negou o Teu nome e não deixou de Te adorar. Que as lutas que temos enfrentado não enfraqueçam a nossa fé. Que a boca dos leões que tentam nos devorar sejam fechadas e possamos experimentar um grande livramento, que seja parte de um testemunho que contagie todos ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 6, verso 16 diz assim: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém,